São exatamente 19h05. Eu acabei de dar início à gravação dessa aula, desse minicurso que tem como título Cinema na Redação do Enem. Reflexões sobre a competência 2. Vou começar fazendo uma apresentação do grupo de estudos de literatura e cinema. Sigam o nosso Instagram, gelic_fopa. É lá que a gente divulga os nossos minicursos. Às vezes a gente divulga publicações de artigos, de trabalhos dos nossos membros. Às vezes a gente publica alguns vídeos com diferentes temáticas. E eu sugiro vocês seguirem, porque tem muito conteúdo legal. Tem os nossos canais no Spotify e no YouTube, lá onde foram postados todos os nossos minicursos da temporada passada, e lá onde serão postados os próximos minicursos, as próximas aulas dos minicursos, inclusive o dessa aula. Tem também o nosso canal no WhatsApp, lá a gente vai divulgar as coisas do Instagram, as coisas do Spotify. Então, recomendo vocês nos acompanharem nas redes sociais. E tem o nosso e-mail, gelic.projeto.fopa, lá onde você pode tirar dúvidas, conversar com a gente. Antes de começar a aula, tem alguns avisos importantes que precisam ser ditos. Primeiro é a gravação da aula, como eu disse, né? Essa aula está sendo gravada e será disponibilizada na íntegra em nosso canal no YouTube e no Spotify, gelic_fopa. Sobre a participação. Quem quiser fazer alguma contribuição durante a aula, você pode ficar à vontade para usar a ferramenta levantar a mão ou escrever no chat, né? E as mensagens vão ser lidas no final da aula. A lista de frequência é um assunto aqui muito importante. No final da aula, eu vou postar o link da lista de frequências e vocês precisam assinar para poder vocês receberem a carga horária no final. Só vai receber a carga horária quem assinar a lista de frequência nessa aula e na aula da semana que vem. E esses são os nossos avisos. Quem vai estar nessa aula com vocês sou eu. Professor, posso falar? Oi? Pode. Como que a gente vai poder assinar no final? Como vai ser a assinatura? É um formulário eletrônico. Você entra no link e você digita manualmente. Ah, o senhor vai mandar pelo link? Sim, no chat. Tá bom, então. Ok? Obrigada. Obrigado. Aqui é o quadro dos professores que estarão com vocês nessa aula. Tem eu me chamo Simon, eu sou licenciando em letras, em inglês. Tem a Amanda Lee, ela também é licenciando em letras, mas ela já está na letras português. A gente tem o Rodrigo Bernardes, que ele é professor, ele é licenciando em letras inglês e também é professor de redação no Laboratório de Redação e Línguas da UFOPA, que é um projeto de redação da UFOPA, e ele é professor lá. A gente tem o Nicolas, que é licenciando em letras português e também é corretor de redação no Salvaguarda, né? Então, vocês estão presentes por uma equipe muito engajada de professores, né? Então, é importante que no final da aula vocês se aproveitem desse privilégio, façam perguntas para eles, aproveitem o momento de estar aqui nessa aula. Apesar de que vai ser transmitido no YouTube e no Spotify, é muito importante ter esse momento de diálogo no Google Meet, né? Porque as dúvidas surgem no momento, né? Se tiver quando está lá no vídeo, você não vai poder perguntar. Então, o momento de perguntar, de tirar dúvida, é aqui. O minicurso vai ser dividido em 2 aulas. A primeira aula é a construção de repertório. Nessa aula, a gente vai fazer uma introdução à redação do Enem, aos eixos temáticos, e a gente vai exibir um curta-metragem de 5 minutos chamado Best Friends, de 2018. E a partir desse curta, cada professor vai fazer uma análise a partir de diferentes eixos temáticos. Então, é importante que vocês prestem atenção em como cada professor vai extrair as informações do curta e criar uma relação com os eixos temáticos, né? Porque cada professor vai fazer uma análise de maneira diferente, então é importante vocês notarem as estratégias que os professores vão utilizar para fazer essas análises. E essa aula vai ser muito importante para a nossa segunda aula, que vai acontecer na quarta que vem, que vai falar das competências na redação, apresentação das ferramentas úteis no desenvolvimento do repertório, e falar ali da relação entre a competência 2, a competência 3 e a competência 4. Né? Eu acredito aqui que, sem mais delongas, eu vou passar a fala para o Nicolas, que vai introduzir o tema para a gente. Oi, gente, boa noite. O meu nome é Nicolas.
a gente vai falar nessa aula, como o Simon comentou, mais sobre a primeira parte de como construir um repertório, que é analisar ele em primeiro lugar. O repertório, ele faz parte da redação do Enem. Então, na estrutura do Enem, a gente tem o primeiro dia, que é sobre as linguagens, ensino de português, compreensão e interpretação de texto. Nela está inserida a redação do Enem, que vale os 1.000 pontos aí. E no segundo dia do Enem tem a parte de exatas, né? Que não é uma parte que a gente vai focar aqui, nem comentar sobre, mas existe, entendeu? Na redação do Enem, então, a gente tem um texto, que é dissertativo argumentativo. As partes da estrutura do texto em si, a gente vai estar trabalhando na segunda aula, como eu disse, a primeira agora é a parte da análise em si. E, para avaliar esse texto, a gente tem as competências do Enem. Esse é uma fonte tirada da cartilha do participante do INEP. Então, sendo um texto e pertencendo ao discurso de gênero dissertativo argumentativo, ele tem que obedecer certos conceitos e certas competências, como essas aqui, que vão ajudar vocês a entender exatamente o que o corretor procura quando ele lê o texto, quando ele classifica o texto em uma certa pontuação. A gente tem, então, a competência 1, que é a única que a gente não vai dar tanto atenção aqui, porque é sobre, como está escrito, demonstrar domínio da modalidade formal da escrita da língua portuguesa. O que é isso? É basicamente escrever com uma ortografia correta, que obedeça à linguagem formal. E um adendo aqui é que é muito importante que vocês tenham uma letra legível, porque o corretor, ele tem diversas redações para corrigir em um dia, num tempo muito curto. Então, quanto mais tu facilitar o trabalho dele de ler, melhor ainda. Então, tenha uma letra legível, ponto. Aí, a gente vai estar tendo a competência 2, que vai ser o foco desse mini curso. Nela, a gente está compreendendo a proposta de redação e aplicando conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, aliás. Vamos dividir isso aqui, então. Compreender a proposta de redação. Compreender a proposta de redação é ler o tema, entender sobre o que ele está falando e aplicar ele dentro dos limites estruturais, que são esses em que a gente vai estar, de novo, se aprofundando mais na segunda aula, mas adiantando um pouco aqui. É um texto em que você argumenta, que você tem um ponto a provar e você vai construindo o seu texto em torno de provar que aquilo é algo apresentado de acordo com o tema. A gente tem, nessa mesma competência, o repertório. A gente tem a análise do repertório em alguns níveis, em alguns tipos de classificação que a gente também vai ter, que são da segunda aula. E o repertório, ele é basicamente um conhecimento extra, que não é o do Enem, que não é algo que pertence ao texto de forma de estrutura como a gente tem aqui. Então, pode ser um conhecimento que te ajude, principalmente, a alavancar a tua redação, a tua argumentação, que pode ser fato de alguma área do conhecimento, pode ser alguma estatística, algo nesse gênero assim. Então, você usa aquela informação extra para poder provar o teu ponto. Aqui a gente vai dar mais foco no repertório sociocultural, que remete à produção cultural, que são os filmes, os livros, as séries e arte no geral. Aí, então, a gente tem a competência 3, que ela é sobre selecionar, relacionar, organizar e interpretar as informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Essa competência é sobre a lógica do texto como um todo. Então, ela vai avaliar tudo isso. Tudo que tu tiver escrito.
A competência 4 já é sobre demonstrar os conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que são esses mecanismos linguísticos? É a forma como tu constrói o teu texto com base no que a gente vai chamar de recursos coesivos e conectivos, que também é da próxima aula. A competência 5 também não é uma competência que a gente vai abordar tanto aqui, ela é da proposta de intervenção e da conclusão, que é a proposta de intervenção, ela é uma forma de melhorar o quadro que é apresentado como um problema no tema da redação, e tu vai elaborar alguma solução para esse problema. Mas, enfim, já é uma coisa que a gente também não vai tocar tanto aqui. A gente tem, então, os eixos temáticos. A redação, ela não tem um tema fixo, ela não tem um tema que é disponibilizado antes. E por que isso? Porque aqui a gente não está avaliando a forma como tu fala sobre um tema ou sobre uma coisa específica. A gente está avaliando como tu constrói o texto. É o texto que importa aqui, como tu escreve, como tu estrutura ele, quais argumentos tu usa, como tu utiliza esses argumentos. Então, o tema em si, ele não é uma coisa que importa. É uma coisa que as pessoas todo ano tentam adivinhar, mas não adianta muito, porque se você sabe escrever um texto bem, você vai entender e vai conseguir fazer um texto, qualquer texto que seja produzido de uma boa forma. Agora, os eixos temáticos, eles foram feitos para ser uma ajuda em situar o aluno e situar vocês para onde ir nesse caminho dos repertórios socioculturais. Então, a gente tem os eixos temáticos que eles pertencem a certa área do conhecimento e pertencem a certa área da sociedade que o Enem, como uma coisa que avalia o desempenho dos alunos, ele está buscando. Geralmente é sobre direito, sobre cidadania, sobre o papel do aluno como cidadão na sociedade que ele está inserido, na sociedade brasileira. Então, aqui a gente separou 6 eixos temáticos, que são os principais. Existem mais classificações sobre isso, mas esses são os que o pessoal geralmente usa. Então, a gente tem aqui o eixo temático meio ambiente e sustentabilidade, que pode colocar dentro dele as mudanças climáticas, sustentabilidade, responsabilidade ecológica, preservação, impactos na atividade humana na natureza, que é uma coisa bem intensa, principalmente agora com o aumento das questões climáticas. A gente também tem o eixo temático da saúde, que já é sobre saúde individual e coletiva, acesso ao sistema de saúde, prevenção e controle de doenças, dependência química. Então, tudo que vai abarcar o sistema de saúde, como ele é enxergado pela sociedade, o que falta nele, o que precisa melhorar, vai entrar nesse eixo temático da saúde. A gente também tem o eixo temático das questões sociais, que a gente inclui aqui a pobreza, a exclusão social, violência, direitos das minorias, problemas urbanos, desigualdade de gênero, raça e classe. Então, as questões sociais, como vocês podem ver aqui, são problemas que são gerados pela sociedade por uma série de fatores que advêm desde a colonização aqui no Brasil, que é uma questão histórica, que são consequências de várias decisões que foram tomadas no passado e que agora estão repercutindo e agora afetam boa parte da população de acordo com onde elas se encaixam. Então, essa violência, por exemplo, ela pode ser violência contra a mulher, violência contra o idoso, violência contra a criança. Então, são todas essas questões sociais que envolvem a relação que as pessoas têm umas com as outras. A gente também tem o eixo da cultura e sociedade, que já entram as manifestações artísticas e culturais e como elas afetam a sociedade, assim como a democratização e a importância das manifestações artísticas e como a sociedade se relaciona com elas. Com isso, a gente também vai ter a apropriação cultural nesse eixo temático, que a apropriação cultural é quando, por exemplo, uma certa etnia, vamos dizer que os afrodescendentes, eles têm uma certa cultura que foi menosprezada, que foi bastante
que criou-se um sentimento de aversão contra ela muito grande por conta da colonização, por conta de toda a questão histórica, e aí a apropriação cultural é pegar essa cultura que é marginalizada, que é prejudicada por vários séculos de preconceito e tratamento da sociedade, e ela vai usar aquilo como um comércio, como algo que seja benéfico para uma questão comercial realmente, ou que tire ela do significado original dela, que era daquela sociedade marginalizada. A gente também vai ter o eixo temático de direito e cidadania, que já é sobre a participação ativa dos indivíduos na sociedade, os direitos civis, políticos, sociais e econômicos de diversas camadas da população. Então, enquanto os outros eixos, por exemplo, de cultura e sociedade, eles falam da sociedade em si como relação entre as pessoas, o direito à cidadania já vai falar de uma parte ativa, de uma parte em que esses indivíduos que estão vivendo agora, a gente como cidadão, a gente tem esse dever e a gente tem esse direito de ir lá e tentar mudar esses quadros que a gente tinha anteriormente e tentar realmente lutar pelos nossos direitos, de fazer uma participação ativa na sociedade que não permita que essas construções continuem acontecendo. Então, é uma parte que se relaciona com o direito, que se relaciona com a forma como a sociedade ela é organizada em um âmbito de Estado, de país, como a gente tem agora, com leis e congresso e tudo mais. A gente tem como último eixo temático a tecnologia, que já é uma coisa mais recente, que já tem inclusão digital, inteligência artificial, redes sociais, cibersegurança, impacto da tecnologia e acesso à internet. Então, é uma coisa relativamente nova, mas que também tem os seus problemas e desafios, e também pode ser um tema da redação. Agora a gente vai passar o Best Friend, que é um curta-metragem que ele inclui várias interpretações e análises. A gente vai estar relacionando essas análises com os eixos temáticos. Então, o Simon pode passar para a gente, por favor. Happy birthday to you. What are you looking at? Come on, make a wish. Sorry. Okay. Make a wish, make a wish, make a wish. Thank you, guys. That's amazing. Thank you, Kemi. You're so silly. We're your friends, and that's what friends are for, right? You can all... When hope is lost, we will be there for you till the end. Hold my hand deep in your heart. We are your friends. We are your friends. Where is it? Hey, Arthur, is everything okay? Fuck! Are you still looking for a better friend? Now, we can give you the best. The friend only you can see. Best friend.
Never be alone. You just need to wait. 10 people. Would you like a cup of tea? No, thanks. I need another machine, Cammy. Sure, follow me. Cammy! Hey, Arthur. Cammy! Oh, thank God you're back. I really thought I was gonna lose you. What? Come on. I'm not going anywhere. We are your friends. And that's what friends are for, right? Friends, please. No, please! She's mine! Hey, get off me, man. What's your problem? Best friend. Never be alone. Hey, Arthur. Agora, a gente vai dar início à apresentação de análise a partir de diferentes eixos temáticos sobre esse curta. Como eu disse no começo, é importante vocês analisarem como cada professor vai fazer a análise deles, e depois, no final, a gente também vai querer que, além das dúvidas que vocês tiverem, a gente também vai querer que vocês falem um pouquinho o que vocês acharam do filme e como vocês associariam ele ao Enem. E agora eu passo a palavra para o Rodrigo, que vai falar do eixo temático saúde. Boa noite, gente. Meu nome é Rodrigo Bernardes, como o Simon já falou. E antes da gente chegar sobre essa análise direta já sobre o curta e o tema saúde, a gente primeiro tem que entender, basicamente, né, o que é saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde mesmo, ela significa um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Ela não é apenas essa ausência de doença. Ou seja, né, ela é esse equilíbrio que a gente tem com nós mesmos em várias instâncias, emocional, física e social, como a OMS dá essa conexão. Ela também envolve vários outros aspectos da sociedade, mas os mais importantes que a gente vê no curta, Best Friends,
são a saúde mental fragilizada e o vício, basicamente, né? Que são essas duas maiores temáticas que se encontram no curta. Porque aqui diz, né, como a OMS diz, sobre ser um estado de completo bem-estar físico e mental, então a gente tem que se perguntar, será que o personagem principal, que nesse caso é o Arthur, ele se encontra nesse equilíbrio? Ele não se encontra, né, como a gente vê ao longo do curta. Então, a gente basicamente observa essas duas temáticas, né, seria a saúde mental e o vício, e como é que eles são basicamente encontrados, né, retratados ao longo do curso. Então, a gente tem a saúde mental, né, que a saúde mental é esse equilíbrio da mente que a gente encontra, e quando há um desequilíbrio, a gente nota várias mudanças, tanto físicas quanto principalmente, né, mentais. E como é que isso é retratado dentro do curta Best Friends, né? A gente pode ver que o personagem principal, ele sempre tá com esse semblante de cansaço e esse cansaço físico e emocional, né? Muito provocado por causa da droga, né? Que é o Best Friend mesmo. E outra coisa interessante, né? Durante o curta que a gente percebe como que essa saúde mental ela é retratada muito durante esses usos, né? Após os efeitos, né? Então, é nesse lapso entre ele usar e o efeito passar e ele usar de novo. Tá nesse lapso aí, tá entre esse meio caminho, que a gente percebe a psique do personagem, né? Como tá aqui, né? Que a psique fragilizada do personagem se mostra evidente nos momentos após os efeitos do Best Friend. E é notável essa saúde mental mesmo do personagem que está em declínio. Acerca do outro tópico que a gente tem é o vício. E como que o vício ele é retratado, né, ao longo dessa narrativa. O vício ele é retratado muito pela atividade compulsiva do personagem de necessitar do best friend cada vez mais, né? Então, a gente vê no começo, a gente é apresentado essa droga no começo, e como o personagem, ele tem uma dependência ali dela. Quando ela para de fazer efeito, ele automaticamente já usa de novo. Isso basicamente como o vício retratado na narrativa, né? Outra forma que ele é retratado é no personagem, né, do homem que, logo após, violenta, né, o Arthur. E, como vocês podem perceber, o curto ele faz até um paralelo entre esses dois personagens, né, na posição de câmera e no semblante mesmo, mostrando basicamente um paralelo entre o começo, né, e o fim do mesmo personagem, né, em diferentes âmbitos. Ô, professor, eu só não entendi o porquê ele usava esse negócio na cabeça dele. Significava que todo mundo era viciado, assim, na droga, assim, essas coisas? Basicamente, como essa droga nesse universo, ela é altamente expandida, né, para todo mundo. Meus outros colegas, eles vão abordar isso, mas basicamente nesse sentido de a droga ser mais expandida mesmo para todos os âmbitos, é algo comum. A minha amiga Mandy vai falar um pouco depois, mas como eu estava falando, né, do vício, tem esse paralelo entre esses dois personagens. E quando a gente vai pesquisar além do curta, né, algumas reviews que tem sobre ele, a gente vê, por exemplo, tá tudo aqui, né, que ele disserta sobre como o Best Friends retrata um futuro fictício, onde o ciclo do vício em tecnologia assola a nossa sociedade, comentando sobre os perigos das nossas próprias obsessões com tecnologias e mídias sociais. Então, aqui ele fala do vício e do ciclo do vício. E o que seria, né, esse ciclo do vício?
basicamente, o ciclo do vício ele tem início ali no uso inicial, que é quando é utilizada a droga pela primeira vez. Depois vem o uso indevido, que é o abuso dessas substâncias. Depois vem a tolerância, que é quando o indivíduo ele já se... As dosagens que ele usava já não fazem tanto efeito, e ele precisa de doses cada vez mais altas. E isso gera dependência, que é quando o corpo já torna-se dependente dessa substância. Vem o vício, que é o uso compulsivo mesmo, e ele é basicamente retratado pela perda de controle. E depois tem a recaída, né, que é após um período de sobriedade do indivíduo, ele volta para esse ciclo. Então, como a gente vê aqui, a gente consegue tirar do curta de Best Friend várias temáticas. No caso aqui, eu destaquei duas. Sobre o eixo saúde, né, que afeta a nossa vida social e como ele pode ser retratado, analisado, né, assim, quando a gente pega os assuntos que o filme nos dá e a gente coloca à vista. Então, a gente percebe no curta essa saúde mental fragilizada, né, do personagem Arthur, e o vício como consequência do uso de drogas. Nesse caso, é o Best Friends. Nisso, a minha colega Amanda vai dar continuidade, falando sobre o eixo temático questões sociais. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Meu nome é Amanda. Boa noite. Boa noite. E agora a gente vai entrar em uma análise crítica sobre o eixo temático questões sociais e como o curta Best Friend que a gente assistiu aborda essas questões sociais. A gente vai construir uma análise crítica e vocês podem, a partir disso, ser instigados a perceber como vocês podem usar os conhecimentos de vocês para construir um repertório sociocultural produtivo com o que vocês já conhecem na vida de vocês e usar na redação. Inicialmente, a gente vai falar sobre a desigualdade social. No curta, a gente vê isso de uma certa maneira. E a partir de uma análise, a gente percebe que a pobreza desencadeia a desigualdade. Por quê? Porque a partir do momento em que existe uma camada da sociedade que se encontra na pobreza, na miséria, em situações degradantes, também existem pessoas que se encontram em situações melhores. Existe a classe média, existe também os mais ricos, que controlam, que têm poder, e que exploram essas classes que ficam abaixo dela. Então, a pobreza pode ser, sim, um fator que desencadeia a desigualdade. E no curta, a gente consegue notar elementos formais que nos fazem perceber a pobreza e a desigualdade. Os elementos que estão ali sendo mostrados para a gente nas imagens, que a gente pode falar, nossa, a partir desse cenário eu percebo que isso é uma situação de pobreza e desigualdade. Por exemplo, nesse take aqui, eu vou mostrar alguns cortes que eu tirei do filme e analisar eles com vocês. Nessa parte, a gente vê que é a parte da cidade onde o Arthur vive, que ele é uma parte retratada com muitas cores vivas, o amarelo, o branco, tentando passar uma sensação de luminosidade, de algo, de uma forma de vida boa. Ele vive um estilo de vida bom, um estilo de vida privilegiado. Aí, quando passa para essa parte onde a Cami está levando ele para encontrar outro posto de venda de Best Friend, a gente já vê uma coisa totalmente diferente. É uma imagem com muitas cores escuras, sóbrias, é o preto, o cinza, que retrata um lugar escuro, um lugar precário. Não só isso, como também a gente vê poças de lama, vê lixo no chão, vê coisas quebradas. É um lugar precarizado. E nessa parte a gente vê o homem que mais pra frente rouba o Arthur, procurando alguma coisa no lixo. Na vida real,
poderia muito bem ser alguém procurando até mesmo comida. E a gente vai falar mais pra frente sobre isso, sobre esse personagem. Nessa cena, a gente vê que o Arthur ele tá abaixo de uma linha de trem. Ele está na parte subterrânea da cidade. A parte que ele vive seria como a superfície, a parte superficial da cidade. Então, isso serviria para simbolizar que o Arthur se direcionou tanto fisicamente quanto socialmente para as camadas mais baixas. Ele, inclusive quando ele desce as escadas, quando a Cami leva ele, pode ser visto como um elemento que foi usado justamente para isso, para simbolizar essa descida, que ele está em direção às camadas mais baixas, tanto fisicamente quanto socialmente. Ele está indo para a parte subterrânea, ele está indo para a camada mais pobre. Depois disso, a gente nota que isso é uma forma de remeter às camadas presentes na sociedade, desde a parte que o Arthur vive até a parte em que ele não conhece, que é a parte precária, miserável e marginalizada. Sobre a violência e a criminalidade. Esses elementos, eles podem ser desencadeados pela desigualdade social e pela dependência química. Mas por quê? Voltando na pergunta da Ellen, que ela fez, ela perguntou o que é isso na cabeça dele. Todo mundo na sociedade está viciado nessa droga? Sim, isso que eles usam na cabeça é um aparelho que um fragmento, né? Uma parte da droga, porque tem aquela parte da recarga e tem essa parte que fica na cabeça, que faz o cérebro dele visualizar amigos que não existem. E toda a população, toda a sociedade está viciada nesse produto. Consome cada vez mais. A partir disso, dessa percepção de que todos estão viciados no best friend, a gente pensa como as camadas mais baixas da sociedade vão tentar conseguir esse produto. Então, a gente leva a nós pensarmos que quem não tem recursos busca outras formas de obter o produto. E essas formas podem ser a violência e a criminalidade. Esses elementos podem ser recursos utilizados para que pessoas como o homem que roubou o Arthur consigam saciar as necessidades do seu cérebro. Porque a partir do momento que ele está em abstinência, o cérebro dele necessita daquele produto, ele não vai medir esforços, não vai pensar em consequências para conseguir aquilo. Então, ele pode muito bem utilizar da violência para isso, como a gente vê no curta. Aqui a gente vê ele falando para o Arthur do que ele quer, que é o best friend dele, e a partir disso eles entram numa luta corporal, numa briga, e ele vai mesmo com um pedaço de vidro para machucar o Arthur, de tirar o best friend dele, porque é aquilo que ele quer. A gente vê que ali já tem até mesmo cicatrizes anteriores, que ele já fez isso antes várias vezes. Então, ele já está habituado a esse cenário. Isso nos leva até mesmo a pensar que o Arthur e o homem que roubou ele, que assaltou ele, não são pessoas muito diferentes uma das outras. O que muda é a classe social a que eles pertencem. Mas ambos são pessoas em desespero e que são dependentes de um produto. E aqui, voltando... Aqui nessa cena a gente vê uma coisa muito interessante, que são os supostos amigos dele assistindo ele ser mutilado, porque, na verdade, eles não existem. É um fruto da mente do Arthur, do protagonista. Sobre a prioridade do lucro. Bom, numa sociedade controlada pelo capital, pelo comércio, pelas empresas, pelo mercado, as consequências e riscos sociais do produto não são um problema. Elas não são levadas em conta, porque tudo o que importa é o lucro, os riscos, as consequências, o comportamento prejudicial, não importa. Então, acontece que o lucro, ele tem mais importância do que o desenvolvimento social, e a sociedade se torna deteriorada. Ela é prejudicada a partir dessa importância, dessa primazia do lucro. Então, a partir dessas consequências negativas que o produto, o consumo gera,
o comércio controla o comportamento das pessoas. A gente pode pensar sobre essa questão de as consequências e riscos não importarem na produção de um produto, quando a gente pensa em produtos, por exemplo, que geram muito lixo, que geram muita poluição ambiental. Produtos que têm muito plástico, produtos que usam substâncias químicas prejudiciais ao meio ambiente. E outro exemplo seriam também aquelas plataformas que utilizam de algoritmos que controlam o comportamento humano, que deterioram o cognitivo do indivíduo que utiliza. Então, isso prejudica a sociedade, mas não são fatores que são levados em conta ou vistos como um problema, o que faz com que o comércio tenha controle sobre o comportamento social. E esse controle deteriora as relações humanas, as relações de cada indivíduo entre si e com o outro. Aqui a gente vê o Arthur, ele percebe que a recarga do best friend dele está acabando, e ele já entra logo em desespero para consumir mais e mais, o que vai gerar mais lucro, porque ele vai depender daquilo cada vez mais, ele vai consumir, vai comprar, vai gerar lucro. E aqui ele já está aliviado, porque o best friend está totalmente recarregado. E após isso tem uma professora, pode falar. Esse negócio aí seria para ele poder enxergar, para eu conseguir ver? Sim, exatamente. Isso que tem na cabeça dele é para ele conseguir ver esses amigos imaginários que só ele consegue ver. São amigos que não existem. Imagina uma tecnologia virtual que tu vai utilizar de um produto que vai falar que tu tem melhores amigos incríveis, que na verdade não existe. Que não existe, né? Exatamente. São as imaginárias que a gente não consegue ver, né? Tipo, são melhores amigos, né? Exatamente. Então, ele é dependente desses maiores amigos que não existem. Ele é dependente de um produto, porque ele paga por aquilo. E aqui a gente vê como ele é uma pessoa sozinha. Ele tá no apartamento dele, de classe média, e ele não tem nenhum amigo. Na cabeça dele, ele acha que ele tem, mas ele não tem. Ele tá totalmente sozinho no apartamento, e as pessoas em volta, os apartamentos em volta, sem entender muito o comportamento dele. E finalizando essa parte sobre as questões sociais, também temos o tópico alienação. Por quê? Diante do prejuízo social que o lucro, que o comércio gera quando produz aquele, no caso do curta, o best friend, já que isso gera prejuízo, a alienação é necessária, ou seja, as pessoas necessitam ser cegadas para que elas não percebam o prejuízo que isso é causado a elas, o que elas mesmas consomem. A população, então, não luta contra os prejuízos de best friend. Elas apenas se encontram nesse ciclo de compra, de consumo e gerando benefícios para pessoas que não são elas. Na verdade, gerando benefícios para aqueles que produzem. E nessa cena aqui, mostra como toda a população está numa fila enorme para comprar o best friend, que é uma coisa que eles são cegos por aquilo. Eles não percebem o prejuízo, não percebem como aquilo é causador de muitos males. E agora eu passo a palavra para o meu amigo Nicolas. A gente vai falar agora do best friend no eixo temático da cultura e da sociedade. Bora lá. O que é cultura e o que é sociedade? Sociedade é basicamente uma forma que a gente, como ser humano, encontrou de se organizar e de se unir para ficar junto, para se relacionar e para construir aquilo que a gente chama de cultura. Cultura é toda aquela prática social que a gente tem, a forma como a gente lida com o outro, é tudo aquilo que a gente produz de arte, é tudo aquilo que a gente valoriza. Então, por exemplo, existem algumas culturas que valorizam certas coisas mais do que outras, e existem línguas que utilizam
palavras e frases e dão mais ênfase em certos aspectos da vida do que outras. Por exemplo, existe uma língua que eu não vou saber qual é agora de cabeça, mas ela não tem o conceito de número, porque quem fala essa língua é um povo afastado, então eles não têm o conceito de matemática como a gente tem como sociedade capitalista e sociedade atual, que é extremamente ligada a avanços tecnológicos e conhecimento assim. A gente dá muito mais valor para isso do que para conhecimentos na natureza, por exemplo. Então, essa é a sociedade que a gente tem agora. Então, as práticas artísticas que a gente tem, que constroem essa cultura, que constroem essa sociedade, elas estão todas juntas, elas estão todas ligadas, elas se somam e se complementam, todas elas, a cultura, a sociedade e as expressões artísticas. Então, ao mesmo tempo que eu posso produzir alguma arte e ela vai influenciar as outras pessoas, a arte das outras pessoas influencia como eu vejo o mundo. E a gente tem bastante isso como símbolos, como formas que a gente vê e formas que a gente associa a certas coisas. Como eu disse, cada sociedade ela vai associar certos conceitos. Por exemplo, aqui o amarelo do Best Friend, como os outros participantes já falaram, ele está muito mais ligado à sensação de alegria, à sensação de otimismo, às sensações que aquele mundo considera como coisas boas, que existem duas visões, então. Existe a visão daquela que está dentro do mundo de Best Friend, em que existe essa tecnologia. Nela, eles escolhem a cor amarela para representar todas essas coisas boas. Então, se eu penso no produto Best Friend, eu penso na cor amarela. O que a cor amarela representa? Todas as coisas boas. Então, cada escolha, ela é feita de uma forma consciente, ela é feita de uma forma que te induz a pensar de certa forma e te induz a sentir de certa forma. Então, nesse significado pré-determinado, a gente tem que essas cores, elas significam certas coisas e, inclusive, na produção desse curta, eu assisti o making of, não sei se vocês chegaram a ver como recomendado depois de assistir esse curta, mas que na produção desse curta eles escolheram pegar a tecnologia como uma forma de vício, como o pessoal falou, e como uma forma que não parece ser uma coisa ruim, como a Amanda também falou. Então, mas, ao mesmo tempo que essas cores elas são ditas como uma coisa boa, elas também têm as suas relações com coisas negativas. Então, por exemplo, a gente tem o vermelho. O vermelho é muito associado a amor, a paixão, a algo intenso, mas que também pode ser perigoso. Então, a gente tem, por exemplo, o semáforo, que é um sinal de pare, o vermelho. A gente também tem o azul, que o azul ele representa tranquilidade, ele representa paz, ele representa calma, mas ele também representa tristeza, ele também representa solidão, isolamento no geral. E também a gente tem o amarelo, como eu disse, que representa todas as coisas boas, como a alegria, o otimismo, a claridade, que é muito presente nesse curta, mas o amarelo também pode significar doença. Quando uma pessoa está com aspecto de pele amarela, a gente fica preocupado. Quando a gente vê algum produto que está com uma faixa amarela, é uma coisa que precisa ter cuidado porque pode ser tóxico. Tem aquelas faixas de perdão, aquelas placas de sinalização que também são amarelas, que são amarelas para chamar atenção. Então, são coisas que precisam ser vistas e precisam ser refletidas para não causarem um mal, para realmente serem destacadas no ambiente. A gente também, então, tem essa arte tanto como uma forma de representar coisas boas e coisas ruins. É por isso que eles escolheram dar tanta ênfase no amarelo nesse curta. Justamente por nesse significado múltiplo. Então, a gente também tem
a forma como ele é tratado no curta. Se vocês repararem, a arquitetura também ela é de um âmbito mais futurista, ela tem todas essas formas e ela procurou demonstrar que era uma coisa próxima da nossa realidade, que não é tão distante assim. Foi um dos intuitos dos criadores quando eles escolheram esse tipo de cenário. E aí a gente tem o Arthur com os best friends, eles estão afastados daquela realidade que é mais de cotidiano dele. Então, por exemplo, tá aqui a cama dele, a cadeira dele, o lugar onde ele presumidamente trabalha, que está num lugar mais escuro da casa, um lugar mais afastado, como se ele realmente quisesse se afastar de tudo que faz a vida dele ser a vida dele. Então, a gente tem essa luz que é também amarela para destacar esse sentimento que é um sentimento que traz uma coisa boa por conta do associamento com o amarelo, mas que também tem esse sentimento de atenção. Então, a gente também tem, durante o curta, essa inversão do papel do amarelo no cenário. A gente vê como uma coisa positiva, aí vem a parte da sociedade e como ela enxerga o produto Best Friend. E aqui, nesse frame específico, a gente pode ver como o Best Friend é visto como uma única alternativa, como uma luz no fim do túnel. É uma coisa que eles têm uma necessidade, é uma coisa que eles têm um desespero completo, e é a única coisa que eles conseguem ver. É interessante também que a gente pode notar aqui no canto que tem um sinal que também é amarelo e que remete a perigo com coisas tecnológicas, que é esse sinal de energia, né? Então, tem muito essa dualidade no curta sobre como as coisas são tratadas. Aí, a gente vai agora para os personagens específicos. Os personagens, eles são todos de uma aparência mais amigável, uma aparência mais fantástica. A gente pode ver, então, as figuras aqui, principalmente do treinador, que é esse personagem que tem o cabelo loiro, ele tem um apito aqui no cordão dele. Então, ele é uma figura que representa aquela necessidade da pessoa ser validada, daquela pessoa ser realmente encorajada na vida, que é o que um melhor amigo faria, que é que uma rede de apoio faria se ele tivesse esse tipo de coisa. A gente também tem o astronauta e o mago, que são coisas de fantasias infantis, que são coisas que estão fora da realidade e que não são alcançadas por meios que sejam realmente ligados à vida e ao cotidiano do Arthur, das pessoas no geral, de uma forma que seja alcançável. Ele se prende muito nessa visão idealizada do que aquilo que um melhor amigo poderia ser, ou do que um melhor amigo deveria ser. Então, a gente tem também uma figura feminina, que também tem essa disposição de ser mais amigável, de ser sorridente, de transmitir essa alegria, que é como se, quando ele está vendo todas essas pessoas felizes, é como se ele tentasse se convencer de que, estando naquele local, ele também vai ser feliz. É isso que o Best Friend também faz, ele traz essa ilusão de que ele tem uma conectividade com as pessoas, que ele tem relações sociais com elas. E aí a gente tem a câmera, que é para registrar memórias, que dá uma ênfase nesse registro, que dá uma ênfase nessa percepção do mundo, para ele guardar na memória, para ele fixar aquilo como uma coisa boa. A gente também tem esse controle de videogame aqui com perninhas, ele também representa essa forma de entretenimento. A gente também tem essas formas que são mais... que parecem dedinhos, que elas são mais arredondadas, que elas parecem mais amigáveis. Tem esses outros personagens aqui também, que são redondos, que são sorridentes. E aí, nisso, a gente tem o efeito Kiki Boba. O efeito Kiki Boba foi uma coisa que foi desenvolvida para analisar que tipo de sentimento e que tipo de associação a gente faz a certas formas. Então, a gente tem aqui do lado esquerdo, essa forma que é um pouco mais, que parece um ouriço, que é um pouco mais espetada,
que ela se chamaria Kiki, e essa forma mais ondulada e mais redonda que se chamava Boba. Esses nomes, eles foi assim, tinha um teste em que as pessoas elas viam essas duas formas e elas tinham que dar um nome para uma delas, para as duas, aliás. Ou era Kiki ou era Boba. Essa relação entre o nome e a forma era aquilo que a gente chama de efeito Kiki-Boba. Então, o Kiki, ele era mais associado a essa forma espetada. Era essa forma que era um pouco mais agressiva, que era Kiki, que é uma coisa que se fala e é uma coisa que é remetida com as associações do nosso cérebro com esse tipo de forma. E a gente também tem o Boba, que é uma forma mais elástica, mais flexível, que parece uma bolha e que ela foi remetida mais vezes à palavra boba por conta dessas formas redondas com que ela se parece. Então, a gente tem aqui que essas formas, elas parecem mais inofensivas, elas parecem mais amigáveis. Então, a gente tem todas essas formas aqui que foram enfatizadas, elas são todas redondas, elas são todas... Não tem nenhuma forma que seja ríspida, que seja quadrada, que seja realmente bruta, assim. Até mesmo a câmera, que é um pouco mais quadrada, ela tem essa curvatura. Então, essa representação é aquela que eles escolheram para o produto deles. É uma representação que vem com essa imagem mais infantilizada, que é uma associação mais positiva, que eles tentaram trazer. A gente também tem a imagem da Cami, que é a best friend principal do Arthur. A gente vê que dá para meio que escolher na interface qual que é o principal. O Arthur, ele é um homem, ele escolhe a imagem de uma mulher, e aí a gente pode pensar que por que ele escolheria a imagem de uma mulher? Por que essa é a imagem que é mais amigável para ele? A gente tem na sociedade que a mulher ela é muito colocada nesse papel de servidora, de alguém que cuida, de alguém que precisa estar lá o tempo inteiro. Essa é a representação que a gente tem na sociedade. E aí, quando eles foram fazer esse curta, essa foi a prioridade deles. Quando eles foram fazer o design, eles falam que o objetivo deles era fazer com que a pessoa que estava assistindo, ela se apaixonasse instantaneamente por essa personagem. Porque ela parece amigável, porque ela parece doce, ela parece gentil, ela parece que vai ser aquele tipo de pessoa que vai estar sempre ali contigo. Então, essa é mais uma forma que eles têm de associar o produto deles a uma coisa boa. A gente também tem, então, a propaganda. Isso tudo que a gente viu é uma propaganda. É uma forma que as pessoas usam para fazer com que a pessoa ela se sinta mais confortável com o produto, que ela sinta que ela tenha necessidade daquele produto, e tudo isso é para que a pessoa consuma mais. A gente tem, então, aqui, por exemplo, esses pods, né? Esses cigarros eletrônicos também, esses vapes, que eles são comercializados de uma forma que é toda colorida, que parece ser mais amigável, quando é praticamente o pior do que, eu não lembro direito, mas ela é tão prejudicial quanto um cigarro comum. E o cigarro teve toda uma propaganda no passado de que ele era uma coisa boa. E aí, depois de um tempo, com todo o avanço da medicina e da sociedade em si, a gente foi entendendo que o cigarro não era uma coisa boa. Então, a gente teve uma legislação, a gente tem que colocar nos rótulos de cigarro os avisos de que você prejudica a saúde de quem está utilizando o produto e de quem está ao redor da pessoa que está utilizando o produto. E aí, a gente tem esses famosos cartazes assim de cigarro em que existe uma pessoa com uma doença ou uma coisa horrível que acontece com a pessoa quando ela está consumindo aquele produto. E aí você vê que ele também é amarelo por conta da atenção. E aí a gente também tem essa propaganda do meio que, ao mesmo tempo que ela dá esse aviso porque é uma coisa que é prevista por lei, ela ainda precisa
tentar ser vista como uma coisa chique, uma coisa elegante, tem uma fonte diferente, a cor é um vermelho metálico, ele busca essa sensação de intensidade de uma coisa que provocaria algo parecido com uma paixão, porque é vermelha. Então, a gente tem todas essas associações que a propaganda ela usa, que as pessoas usam a arte e essas relações culturais na sociedade para alavancar o produto delas. E aí, nisso importa muito a forma como as pessoas dizem as coisas da propaganda. Por exemplo, essas duas frases eu destaquei aqui. A primeira é: você ainda está procurando um amigo melhor? Amigo melhor. O que seria um amigo melhor? Por que você precisa de um amigo melhor, sabe? Então, é muito uma relação de afastar aquele indivíduo da sociedade e daquela sensação de comunidade, aquela proximidade com o outro. Tudo aquilo vai ser isolado em prol de um produto. Então, se você precisa de um amigo melhor, eu tenho essa solução aqui na minha mão e eu vou te entregar em forma de produto, mas você vai ter que pagar esse produto, você vai ter que consumir ele diariamente e ser dependente dele. E aí a gente também tem a segunda frase, que é um amigo que só você pode ver. Então, as marcas, elas fazem muito isso, de utilizar esse tipo de discurso, de utilizar só você pode ver. É uma relação de exclusividade, como se ele estivesse contando um segredo, como se ele estivesse realmente entregando algo que seja íntimo, quando, na verdade, ele só quer que tu consuma o produto dele, que ele só quer que você continue comprando, que você continue dando lucro a ele, como a Amanda muito bem destacou. A gente também, então, tem essa relação muito intensa que tem durante o curta, que é de distanciamento entre as pessoas. O Arthur aqui, ele está sozinho no apartamento dele, ele acha que ele não tem ninguém, ele acha que ele não tem possibilidade de fazer nenhum relacionamento com outra pessoa, mas a gente vê aqui que existem outras pessoas ao redor dele, que ele poderia, talvez, construir um tipo de comunidade, um tipo de amizade que seja realmente verdadeira. A gente tem essa moça que abre a janela, o outro personagem que vê pela janela e a outra moça que está pesquisando coisa no aparelho dela. Então, a gente tem uma sociedade que ela vive em conjunto, ela precisa ter relações, mas que ela se distancia emocionalmente por conta desses produtos que lucram com essa falta de relações e que prezam essa individualidade e esse isolamento da pessoa como indivíduo. E a gente também tem isso no final, principalmente quando o Arthur ele é atacado, ele vai para a rua e aí ele vê um montão de pessoas. E aí, em vez de enxergar essas pessoas como aliados para ele, que acabou de sofrer uma violência, ele vê essas pessoas como pessoas que estão julgando ele, que estão tendo aversão com ele, que estão interrompendo aquele pensamento e aquele sentimento contínuo que o best friend dá, que é uma coisa positiva. Então, é como se, por externar o sofrimento dele e pedir ajuda e parecer uma pessoa que está se sentindo perturbada, ele incomode toda essa sociedade e ele incomode toda essa forma de vivência que é ilusória, que se encosta bastante nesse produto que é uma coisa que vicia, que é uma coisa que busca viciar. E aí a gente tem uma reflexão aqui sobre que tipo de cultura a gente está trazendo, se a gente consome esse tipo de coisa, se a gente cria esse tipo de imagem artística. Qual é o tipo de cultura que a gente tem quando esses são os símbolos que a gente consome? Uma cultura que isola a pessoa, que empurra ela para o consumo constante e desesperado, que impede que essas relações de comunidade se formem. Que tipo de cultura a gente tem quando a mulher é mais vista como objeto? O Arthur ele chega a falar que a Kari era dela como um produto realmente, como uma coisa que ele poderia muito bem ter externado para outras figuras femininas na vida dele. Então, que tipo de cultura é essa que a gente vê a mulher desse jeito, que a gente vê as representações artísticas sendo dessa forma?
Que tipo de cultura é essa em que a gente vê a mulher como alguém que não tem autonomia, que não pode ter pensamentos e necessidades que são individuais, que tem que priorizar o bem-estar do outro. Então... Prof, uma pergunta. Pode falar. Eu tô vendo que todo mundo usa esse negócio do best friend na cabeça, né? Eu queria saber como que eles conseguiam, por onde que eles conseguem esse negócio que todo mundo usa, como que eles consomem, com quem eles conseguem, né? Queria saber. Que todo mundo usa, a sociedade, né? Acho que não é nem algumas pessoas, né? São todo mundo que usa, né? Isso. É porque... Posso falar? Pode falar. Eu ia falar sobre essa pergunta dela na minha parte, na questão do eixo tecnologia. E é isso. Tá. Então, o Simon ele vai falar sobre isso. Desculpa aí, professor, interromper, tá? Mas eu queria saber como que eles usam mesmo. Mas, pois é. E aí, a gente pode usar esse tipo de interpretação sobre o mundo e sobre a construção das relações artísticas e das culturas da sociedade, tanto como repertório, como proposta de intervenção também, dependendo do tema e dependendo de como você vai colocar isso no papel, né? E a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Passando a palavra agora para o Simon. Simon, tá sem áudio. Sim, desculpa, gente. Continuando, a minha proposta de análise é a partir do eixo temático tecnologia e o curta Best Friend, né? Eu vou retomar algumas coisas que a minha colega professora Amanda e o professor Nicolas falaram sobre a questão de propaganda e do lucro acima de tudo, né? E para isso eu vou trazer um termo que eu acho inevitável, tanto quando a gente está falando de Enem, porque Enem, na redação do Enem, eles pedem uma proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção está ligada a uma problemática do Brasil. Então, a sua missão na proposta de intervenção é criar uma solução para essa problemática. E a gente precisa entender que essas problemáticas existem por causa do capitalismo. E o capitalismo, ele é o sistema econômico que rege o Brasil. Mas o que seria o capitalismo? Acho que, assim, de maneira mais resumida, é um sistema que vai dividir pessoas pobres e pessoas ricas. As pessoas pobres são aquelas que trabalham no mínimo 8 horas por dia para manter um estilo de vida adequado. O máximo que elas vão conseguir é um carro próprio, uma casa própria, mas elas precisam estar sempre trabalhando para elas manterem o estilo de vida delas. A gente tem os ricos eles nascem ricos, eles permanecem ricos, eles não trabalham, o trabalho deles é muito pouco comparado ao dos pobres, e nessa relação entre pobre e rico, vai existir ali a questão do lucro acima de tudo, né? O pobre, ele quer lucro para poder ele manter o estilo de vida dele. O rico, ele quer o lucro para ele ficar mais rico ainda. E assim, eu vou responder a questão da Ellen. A tecnologia ela vai surgir ali como uma estratégia dos ricos para ganhar mais dinheiro. Eles se aproveitam da situação do pobre, de que ele precisa trabalhar 8 horas por dia, para meter ali neles tecnologia, meter coisas que façam eles se entreterem, para eles consumirem e os ricos ganharem. E como isso acontece? Geralmente, tem uma grande empresa, por exemplo, a OpenAI. Eles criam uma empresa ali de ChatGPT, vai ter ali investidores, esses investidores são milionários, eles vão investir na IA, e através desse investimento, o produto vai ser vendido para toda a população, né? E na questão da propaganda, eles vão vender isso como algo bom, mas porque geralmente é algo bom. Mas a questão é que eles fazem uma propaganda tão grande, eles fazem que você use, eles te incitam ao vício. A tecnologia ela surge para ser algo bom, para ser sua amiga, mas o capitalismo, nessa questão de querer botar o lucro acima de tudo, ele vai te colocar no vício, porque eles querem que você consuma, para as pessoas continuarem ganhando dinheiro cada vez mais, né? E é basicamente isso, né? No curta não vai dizer, né, de onde surgiu essa tecnologia, porque a gente vai presumir isso a partir do nosso pensamento crítico, né?
A gente tem essa noção da realidade de que existe capitalismo, de que as pessoas estão sempre querendo lucro, então a gente vai supor que essa tecnologia surge a partir disso, né? O curta não precisa dizer exatamente de onde surgiu, porque isso é algo que a gente pode mesmo presumir a partir do nosso pensamento crítico. E a gente presume isso, o curta começa com o personagem, né? Ele tem a tecnologia, e ao passar, a gente vai vendo que a gente pode presumir que ele é uma pessoa classe média, como a gente pode ver, ele está num apartamento ali como todas as outras pessoas, então a gente pode presumir que ele é classe média. Então ele é uma pessoa classe média que está consumindo um produto ali que foi planejado para ele se viciar. Foi planejado para ter o lucro acima de tudo, para as pessoas que criaram ele terem lucro. E a gente vê nas cenas ali como tá todo mundo usando isso, né? Como esse lucro, essa tecnologia chegou em todo mundo a partir da propaganda, a partir dessa questão de querer lucrar, né? Botaram todo mundo para comprar isso para eles lucrarem. O único que não tá usando é essa criancinha ali, que ela tá até bem tristinha. A gente também tem a questão das pessoas que se viciam nisso, mas não têm condições de comprar. E aí chega um outro ponto do capitalismo, que é a marginalização. As pessoas que não têm condições de se manter, elas são obrigadas a viver em precariedade, como em moradores de rua, e acabam se entrando em outros vícios, como álcool, cigarro, que também é uma propaganda do capitalismo para entreter as pessoas, para vender mais, né? E isso é uma consequência. Vai até ali as pessoas marginalizadas que vão roubar para se manter. E na minha análise também trouxe uma questão importante, né? Que é a questão do curta ele ser de 2018, né? Ali ele já fazia uma revelação do presente e ele também fazia um alerta para o futuro. Aquilo que acontece no curta ali de 2018 é muito do que acontece em 2025, né? Que as pessoas se viciarem, por exemplo, em jogos online, por exemplo, Fortnite, as pessoas serem viciadas nas redes sociais, as pessoas serem viciadas ao ChatGPT. Isso, o filme já mostrava que isso viria a acontecer. Talvez, por exemplo, daqui a 10 anos, o filme seja muito mais real. De repente, realmente crie um chip chamado Best Friend, que a gente possa criar hologramas de melhores amigos para a gente se conectar. Quem sabe, né? Daqui a 10 anos esse filme não se torne realidade. É o que está caminhando para acontecer. É isso que o capitalismo quer. E para fazer essa analogia entre ficção e realidade, eu vou trazer aqui o que eu acredito, o que eu pesquisei e eu vi que é uma problemática brasileira no quesito tecnologia. Eu listei aqui a dependência em inteligência artificial, o TGI, que é o transtorno em games da internet, e eu também coloquei a questão das performances nas redes sociais e FOMO, que é um termo que eu vou abranger mais para frente sobre cada um. Aqui, o Sam Altman, que ele é o CEO do ChatGPT, recentemente ele deu uma entrevista falando sobre os usuários do ChatGPT semanalmente. Então, começou ali em março, 500 milhões de usuários por semana, toda semana tinha ali 500 milhões de pessoas usando o ChatGPT. Aí, quando chegou em agosto, esse número foi para 700 milhões de usuários do ChatGPT por semana. E em outubro foi para 800 milhões, né? Então, a gente percebe um crescimento, né? Então, isso tende a aumentar cada vez mais e mais. Por quê? Como eu disse, o ChatGPT, ele surge para ser nossa amiga. Por exemplo, você tá fazendo trabalho. Aí você pensa, vou usar o ChatGPT para ele me dar uma sugestão de título. Aí você depois, vou usar o ChatGPT também para me dar uma introdução. Aí, não, mas ele pode também fazer meu desenvolvimento. Quem sabe ele pode também fazer minha conclusão. Aí, de repente, o ChatGPT fez todo o teu trabalho e tu não fez nada. Porque nessa questão, né, de que ele chega para ajudar, mas na propaganda ali, ele vai fazer tudo por ti, porque é o que os ricos querem, né? Eles querem que você utilize ele mais e mais para tudo. Ali é uma imagem, né, da pessoa, quando o personagem descarregou o best friend dele, ele rapidamente ligou de novo, né? Porque ele não aguenta ficar sem a tecnologia. E eu também coloquei ali o TGI, que é transtorno de games na internet. Isso tá ligado aos vícios aos jogos online, né? Geralmente você se conecta com outras pessoas
para participar de jogos. Tem o exemplo, eu não curto jogos, mas eu conheço pessoas que são muito viciadas, por exemplo, em Fortnite. Ficam o dia inteiro no Fortnite e se desligar a internet, eles ficam muito irritados, né? Eles brigam com as mães, porque essa é uma consequência do transtorno de games na internet, né? Essa preocupação em estar o tempo inteiro online para jogar o jogo, eles fazem uma dissociação da realidade, né? Eles já perdem ali o interesse pela realidade, eles perdem perca de hobbies, eles não querem mais ler, não querem assistir filmes, eles não querem fazer nada, a única coisa que eles querem é assistir, jogar os jogos deles. Mas os jogos, eles surgem também numa intenção boa, né, de que para estimular o nosso cérebro, para ser algo dinâmico, para conectar as pessoas. Mas aí, com a propaganda, como eu disse de novo, como a propaganda de querer cada vez mais que você se vicie, né, porque é isso que o lucro acima de tudo quer que você se vicie para eles lucrarem mais. Então, os jogos surgem nessa intenção boa, né, de ser algo interativo, mas a pessoa acaba se viciando e se torna algo problemático. Eu coloquei também a questão da performance nas redes sociais, né? Não é uma coisa muito que eu fiz uma pesquisa a fundo, né? É uma questão assim de as pessoas serem viciadas na internet. A internet, as redes sociais, assim, surgiram também como uma forma de entretenimento, para entreter as pessoas, para elas se conectarem, mas como com a propaganda, né? A propaganda faz elas se viciarem nas redes sociais para eles lucrarem mais. Como você pode ver aqui na foto, né? Todo mundo usando. E eu trouxe um termo que Fear of Missing Out, que é o FOMO, né? Que não é um termo técnico, acho que ninguém usa isso. Eu descobri isso quando eu estava no Twitter, eu estava olhando ali o Twitter, e Fear of Missing Out quando a pessoa quer participar de tudo, ela quer participar de todas as tendências possíveis. Um caso, por exemplo, quando eu estava quando eu estava em alta, a questão da foto por IA, a foto por inteligência artificial, do Estúdio Ghibli. Você botava uma foto sua e você virava uma pessoa do Estúdio Ghibli, né? Então, essa questão do FOMO é tipo de você ver todo mundo participando de uma coisa e você também quer participar. E é isso que o capitalismo, na questão de querer lucrar acima de tudo, quer fazer. Ele quer fazer com que todo mundo tenha o FOMO, né? Que todo mundo queira participar das coisas. E, basicamente, essa é a minha análise, né? A questão que eu quero botar aqui é de que a tecnologia ela vai surgir para ser nossa amiga. Mas o capitalismo, né, na ganância dele, vai te colocar no vício. Ele que vai querer que você cada vez mais consuma essa tecnologia para eles ganharem dinheiro. E tendo isso em mente, né, quando o Enem, quando vocês chegarem no Enem, dificilmente não, nunca, né? Eles não vão colocar uma proposta de direção que diga, por exemplo, caminhos para acabar com o ChatGPT, porque eles compreendem que a tecnologia é algo necessário, eles precisam da tecnologia. Então, a proposta eles vão querer que vocês façam proposta de direção que concidam tecnologia e humanidade. Como, por exemplo, aqui eu trouxe uma tabela com 3 temas, com as 3 vezes que foram usado o eixo tecnologia desde 1998 até 2024, foram só 3 vezes. A gente teve, o primeiro foi como garantir a liberdade de informação e evitar abusos no meio de comunicação, que foi no Enem de 2024, né? Então, eles estavam ali, a proposta de versão, eles tinham que dizer ali como garantir a liberdade de informação e evitar os abusos no meio de comunicação, né? Eles compreendem que os meios de comunicação eram necessários, então eles precisavam de maneiras para conviver com isso, da humanidade conviver com isso. Em 2011, teve o tema Viver em Rede no Século XXI, os limites entre público e privado, que era sobre essa questão de vícios nas redes sociais, né? Para diminuir o vício, né? O Enem também entendeu que as redes sociais é algo necessário, mas precisa ter essa questão, humanidade e tecnologia. Eu acho que a gente está quase acabando aqui, mas eu vou dar uma última fala, que é sobre... Não, na verdade, eu acho melhor a gente passar para a melhor parte do mini curso, que é a interação, né? Se vocês tiverem dúvidas, para vocês comentarem o vídeo de vocês,
E se vocês tiverem uma interpretação diferente do filme, para que vocês digam pra gente, né? Como vocês associariam algum eixo temático ao filme. E é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido ali a análise de cada professor, que vocês tenham ali anotado como eles fizeram a extração de informações do filme e associaram ao eixo temático, que é uma coisa muito importante. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser comentar sobre o filme, vocês podem levantar a mão. Eu espero que vocês tenham, vou ficar muito feliz. Alguém? Professor, esse seria o tema lá da redação que vai cair? Não, isso são apenas suposições, porque o tema a gente não... Ninguém Só pode... exemplo de... Isso, exemplos. Ah, tá. Boa noite. Boa noite, Sara. Eu queria falar que eu gostei muito dessa aula porque ela se ligou diretamente com o tema que a minha professora da escola passou para a gente fazer, que essa semana ela voltou a trabalhar a redação com a gente, e o tema que ela passou foi como combater a solidão disfarçada nas redes sociais. E eu já tinha preparado o modelo já estava feita a minha introdução, só que daí eu decidi mudar porque eu vi que o curta-metragem e a análise de vocês se encaixou muito melhor do que o meu repertório anterior, daí ficou melhor. Gente, falta 4 minutos para a aula acabar, e antes da aula acabar, eu preciso que vocês assinem a lista de frequência. Qual é a sua próxima aula mesmo? Dia 27, é? Dia 29, na próxima quarta. De 29, né? Ah, tá. Isso. Gente, eu vou fixar o link na chat. Por favor, preencham nesta aula e na próxima aula. É muito importante para vocês receberem a carga horária de vocês. Você vai mandar por aqui ou mandar pelo Insta? Tá, eu deixei aqui no chat. Se você abrir as mensagens, você vai encontrar. Encontrou? Eu não consigo encontrar. No chat, não consigo encontrar. É uma caixinha assim, que parece uma nuvem. É um balãozinho assim, que tem... Aí aparece o nome chat com todos. Isso, aí eu acabei de publicar o link. Porque tem uns 3 pontinhos do lado. Você está no celular ou no computador? Celular mesmo. Eu acho que não Deixa tem eu olhar aqui no problema celular, se passar uns 5 minutinhos do tempo, né? Eu Será acho que não. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, quiser contribuir com qualquer coisa, foi muito legal a contribuição da Sara. Que bom que a gente conseguiu te ajudar, Sara. Eu achei interessante porque o filme pareceu, não, ele pareceu bem novo para mim. Eu achei interessante. Sim. Falar sobre isso. Muito novo para mim. Eu gostei muito. Um fato interessante que eu vi, só rapidinho, quando eu estava pesquisando sobre o filme, eu li um texto que falava que uma das criadoras do curta-metragem foi assaltada quando ela estava em Paris, eu acho, e ela perdeu tudo, perdeu o celular. E aí ela teve a ideia de criar o curta, a mensagem do curta, que é essa dependência da tecnologia, já que ela ficou desesperada, né, que ela era totalmente dependente dos meios de comunicação, tipo celular, computador. Então, achei muito interessante essa informação que eu peguei na internet quando eu pesquisei sobre. Eu ia dizer para quem assinou a lista de frequência, mandar um joinha para me saber se vocês assinaram mesmo. Eu vou pedir ajuda aqui, professor, porque eu não estou conseguindo. Eu vou pedir ajuda aqui. Qualquer coisa você manda um e-mail pra gente depois, diz que você é Ellen Cristina, aí a gente manda o link. Poderia ser no Insta, eu poderia acessar lá? Para eu assinar? Aqui no caso eu não tenho acesso ao Insta, o Insta fica com outras pessoas. Aí no e-mail fica mais fácil você mandar mensagem no e-mail do Gelic, aí eu vou lá e respondo você. Entendeu? Tá bom. Você vai mandar um e-mail aqui, né? O e-mail?
Coloca aquele primeiro slide que tem um e-mail do Gelic. Vou colocar. Apareceu bem aqui na tela para mim, mas eu não consegui copiar. Se você for olhar a sua caixa de entrada, vai ter lá várias mensagens do Gelic. Você pode responder elas dizendo que não conseguiu encontrar o link e a gente te manda o link. Aqui, ó. gelic.projeto.ufop@gmail.com. A gente já deu... já são 20 horas e 30 minutos, né? Eu acho que a gente pode ter mais 5 minutos, porque a gente começou a aula 5 minutos depois, né? Esperando as pessoas chegarem. Eu acho que eu encontrei aqui. Encontrou? Eu acho que sim, porque aparece pessoas, entendeu? É do lado desse emojizinho de pessoas. É do lado do pessoas. É o chat com todos. Do lado? É. Isso. Ok, gente, eu acho que a gente tem mais 4 minutos. Eu queria interagir, perguntar de vocês se vocês querem citar algum filme que vocês associariam a algum eixo temático a partir da nossa análise, se vocês se sentem inspirados. Podem ser até mesmo os professores, se não tiver aluno. Porque algo que não foi utilizado foi a questão do eixo temático do meio ambiente e sustentabilidade, né? Porque não tinha como analisar o filme a partir disso. E a questão da cidadania. Se vocês tiverem um repertório que vocês acham importante ali falar, eu gostaria de ouvir. Rodrigo. Como não foi falado sobre o tema meio ambiente e sustentabilidade com repertórios em si, a gente tem, por exemplo, Princesa Mononoke, né, do Estúdio Ghibli, que ele trata essas questões do homem e o meio ambiente e essas questões entre o lucro e a devastação da exploração versus essa proteção da natureza, né, que trata dos personagens. Seria basicamente isso. Exatamente. Amanda, você tem algum repertório? Sobre meio ambiente, eu poderia citar um filme recente, é do mesmo diretor de Parasita, que é Mickey 17. Um filme que fala sobre como o planeta Terra fosse devastado e as pessoas ricas decidem que elas vão habitar outro planeta, fazer uma colonização de outro planeta. E levam pessoas, muitas pessoas para fazer essa habitação desse novo planeta, e lá eles fazem outra devastação dos seres que existem lá. Eu acho que encaixaria nesse eixo temático meio ambiente e sustentabilidade. Legal. O Nicolas quer falar alguma coisa sobre? Eu tenho o filme famosinho do Wall-E. O Wall-E, ele serve para vários eixos temáticos, inclusive meio ambiente e sustentabilidade, com todo o acúmulo de lixo gigante que tem no planeta, tanto que eles têm que sair de lá e eles vivem numa nave espacial. E é esse o eixo temático meio ambiente que eu escolheria para colocar. Muito interessante. Gente, faltam 2 minutos para ela acabar. Eu queria dizer obrigado aos participantes, aos ouvintes que puderam estar aqui, que puderam interagir, porque é muito importante para a gente ter essa interação, porque quando a aula... se não tiver ninguém... Eu consegui. Professor, eu consegui assinar já. Eba. Aí, voltando a falar... Eu já mudei. Já mudei já, tá, professor? Sério? Parabéns, obrigado. Agora, voltando a falar, é muito importante que vocês participem e interagem, porque se não tiver ninguém para assistir, ninguém para interagir, a gente simplesmente só filma a aula e posta no YouTube. Mas a gente quer que tenha essa interação com vocês, que vocês perguntem, que vocês falem. E é isso, muito obrigado por tudo. Agora eu vou fazer o encerramento da gravação. E boa noite. Até a próxima aula. Não percam a próxima aula, que é muito importante também. De nada, eu gostei muito dessa aula.
Cássia, Eu você quer gostei falar? dessa aula, foi demais. Obrigada, Ellen. Obrigada, Ellen. Alguém levantou a mão. Cássia. Vai Pode passar falar. da hora. Eu acredito que vou parar a gravação agora.